Estimados alunos, né, todos presentes nessa nossa 10ª aula, e iremos abordar sobre o tema que é a metafísica de Aristóteles, tá? E, bem, gente, essa é a nossa última aula com conteúdos, tá? Vou poder estar explicando esse conteúdo e deixar uma atividade no final da aula. E lembrando vocês que semana que vem começam as apresentações do nosso seminário. Então, essa é a nossa última aula com conteúdos, tá bom? E aí, após os conteúdos, eu vou estar deixando vocês aí um tempo para vocês fazerem a atividade, e quem terminar pode se juntar, né, com os grupos para poder estar fazendo aí o seminário. Então, como se originou a filosofia, seus principais filósofos, as principais linhas de pensamento sobre cada um, os métodos filosóficos de ambos, o contexto histórico da filosofia. Hoje, seguimos falando desse tema, que também faz parte dos nossos conteúdos de primeiro ano do ensino médio, tá bom? Que fala sobre o filósofo, um dos filósofos que já ouvimos muito e sobre ele, mas agora vamos destacar as 4 causas éticas e políticas defendidas por ele, tá bom? Então, vamos lá, né? A metafísica é um conjunto de escritos deixado por Aristóteles e separados e classificados mais tarde por Andrônico e Rhodes, o último discípulo que estudou no Liceu, escola de filosofia fundada por Aristóteles. O que há em comum entre todos os 14 livros que compõem a metafísica é que eles tratam de uma espécie de filosofia anterior, filosofia primeira ou filosofia por ser em geral, tá bom? A metafísica, papel primeiro da filosofia, né, seria o estudo do ser em geral. Ela seria uma espécie de ciência que não se limita a estudar uma área, como a biologia estuda a vida ou a matemática estuda as relações numéricas, mas a totalidade de relações científicas que explicam o mundo racionalmente. Por que isso? Aristóteles chamou a filosofia primeira os seus escritos, e mais tarde foram batizados pela metafísica. É importante salientar que, diferente das filosofias de praxis, campos filosóficos que recorrem a elementos que existem matematicamente e nas relações como a ética e a política, a metafísica é teorética, pois ela não tem uma finalidade outra, né? Fora de si mesma. Sua finalidade é o próprio conhecimento. Lógica e matemática. A lógica, sistematizada pela primeira vez por Aristóteles, tem uma íntima relação com a metafísica, pois a primeira também recorre a artefatos fora da prática para estabelecer-se enquanto campo de estudo. Alguns elementos comuns podem ser extraído dessas suas disciplinas filosóficas que ajudam a explicar a metafísica. E ainda no livro 4 da metafísica, Aristóteles afirma ser evidente, portanto, que a uma mesma ciência pertence o estudo do ser enquanto ser e das propriedades que ele se refere. E a mesma ciência deve estudar não só as substâncias, mas também suas propriedades, ao contrário do que se falou. E também o anterior e o posterior, o gênero e a espécie.
o todo e a parte, o todo e a parte, e as outras noções desse tipo. As noções de gênero e espécie, por exemplo, todo e parte são relações destrinchadas por Aristóteles em um pequeno tratado de lógica chamado Categórias. A noção de substâncias mencionadas na citação é, por sua vez, um conceito extremamente metafísico, pois é o que explica, né, o elo que liga as formas conceituais metafísicas aos objetivos do mundo. Então, gente, as substâncias é o que permite aplicarmos o conceito ou ideia, né, de cadeia em todos os objetos concretos que correspondem às cadeiras. Por mais que existam aí diferentes cadeias no mundo, podemos concebê-las como tais, pois elas encaixam-se dentro dos conceitos de cadeia e não são outras coisas, senão cadeiras. Teoria das 4 causas. Aristóteles entendeu que há no mundo movimento constante e transformação por haver transformações. Existe no mundo efeitos e todos os efeitos têm por trás de si causas. Esse é o princípio da causa e efeito e um dos primordiais para a metafísica Aristóteles. Então, gente, as causas mais básicas que explicam as origens de todos os seres são 4. Como estão dispostas vamos ver a seguir. Primeiro, a primeira causa é causa material, que diz respeito à matéria que compõe um ser ou um objeto do mundo. Ou seja, se pensarmos pensarmos na casa do João de Barro, a sua casa seria de material barro. A outra causa é causa formal, é a forma física e conceitual que um determinado ser ou objeto possui. Tudo tem uma forma que o define. Se pegarmos o exemplo da cadeira, o formato que a cadeira é e a sua causa formal é um exemplo. Causa final diz respeito à finalidade do objeto ou ser. As finalidades elas são diversas para os diversos seres e objetos presentes no mundo. Mas é mais fácil tomar como exemplo, mais uma vez, um objeto com a casa de João de Barro, que por sua vez causa final é servir de abrigo a um ninho para um pássaro e seus filhotes, né? Então, temos aí mais uma outra causa, que é a causa eficiente. É a causa primeira, que deu origem ao ser ou objeto, ou seja, aquilo que foi responsável pela criação. A causa eficiente de a causa eficiente da casa de João de Barro é o próprio pássaro que a construiu. Aristóteles argumenta ainda que, por haver movimentos em tudo e também sempre haver causa para esse movimento, é perigoso cairmos em uma espécie de percurso, né? Se não estabelecermos que em algum movimento houve uma causa primeira que não foi causada por nada e deu origem a outras causas. A causa não causada será esclarecida e no tópico seguinte. Vamos explicar agora. Por exemplo, o primeiro motor imóvel. O motor imóvel é a causa não causada da qual falamos no tópico anterior.
Ele aparece no livro 12º, né, da Metafísica, através da regressão intelectual. Aristóteles conjectura a existência de um primeiro motor, um primeiro causador de tudo no mundo, e que não tenha sido impulsionado por nada e nem por ninguém, pois ele foi o primeiro. Tomás de Aquino, filósofo escolástico cristão que estudou a filosofia aristotélica, relacionará o motor imóvel à criação divina em seu livro Suma Teológica, apresentando as 5 vias que provam a existência de Deus. Se essa noção, uma das mais importantes da metafísica de Aristóteles, não fosse concebida, a teoria aristotélica falharia, pois o raciocínio seria conduzido a uma espécie de regressão ao infinito e não chegaria a nenhuma conclusão precisa. Substância forma matéria, ato e potência. Para conseguir o distanciamento das teses platônicas da veracidade, inclusiva das formas ideais, sem cair em qualquer tipo de contradição ou outra armadilha conceitual qualquer, Aristóteles teve que formular alguns conceitos pensando na veracidade dos 2 tipos de existência, a formal ou conceitual e a material. Percebemos um problema: a matéria muda e a ideia não. Por isso, Platão assume como verdade apenas as formas ideais, como não cair em contradição. Nesse caso, assumindo o que um elemento pode mudar e o outro não. Um dos conceitos formulados por Aristóteles, né, para essa situação é a noção de substância. A substância é o elo entre a forma e a matéria, e ela que estabelece um determinado nome. Conceitual, né? Aplica-se a um objeto específico para resolver o problema da mutação material. O filósofo introduziu a necessidade da distinção entre ato e potência. Ato é tudo aquilo que existe agora, atualmente. Torna-se ato, né? Tornar o que é agora é atualizar. Potência é o que pode ser. O dividir, o servir a ser. Como exemplo, podemos visualizar uma criança que é criança em ato e adulto em potência. Ao crescer, amadurecer e tornar-se adulta, a criança passou pelo processo de atualização. Então, gente, é o que eu quero que vocês façam, né? Agora eu quero que vocês façam um resumo do que foi proposto, né? Um resumo de pelo menos 1,5 aula. Quem terminar pode juntar com o seu grupo e aí vocês têm esses minutos a mais da aula, né? Para vocês estar planejando o seminário de vocês. Lembrando que a aula ela tem 1 hora, então teve esse momento da explicação, vocês têm um momento para vocês fazer o resumo e quem terminar pode se juntar para produzir o seminário para a semana que vem, tá bom? Lembrando que na próxima semana tem o seminário, então vocês procurem desenvolver essa atividade, tá bom, gente?